Olá, é um prazer estar aqui com vocês. Hoje, no nosso Canaplancast, nós temos um convidado especial. Trata-se de um homem de clima. É um homem que o Trump provavelmente não gosta muito. Mas o Fábio Marim, professor, doutor pela Universidade de São Paulo, Exalc, é professor do Departamento de Engenharia. E também é o criador e é quem toca um programa que faz sempre uma avaliação prospectiva da questão do clima, que é o tempo-campo. Fábio, um prazer estar com você aqui conosco. Eu é que agradeço, Caio, pelo convite, uma honra estar com você aqui participando desse podcast, satisfação poder falar aí com seus ouvintes, né? E estamos aqui à disposição para conversar sobre clima, no longo prazo e no curtíssimo prazo, que é a safra 25-26, né? Aproveitar que você fala do longo prazo, o Fábio, eu assisti uma palestra muito boa dele. Nós estávamos juntos, fomos 2 palestrantes. E lá ele faz a abordagem inicial da palestra dele, falando sobre o clima, sobre a revolução agrícola, sobre o homem que era coletor, que era caçador e que virou na Revolução Agrícola virando o que virou, né? É muito interessante isso e uma boa abordagem, porque muito do nosso pessoal ainda ou já se esqueceu dessa realidade, né, Fábio? E eu queria começar com isso, quer dizer, essa evolução da agricultura e a revolução da agricultura, no entanto, até agora, Fábio, não foge de uma questão que eu queria começar com ela com você. No nossa modelagem, da área de cana, o clima é pelo menos 50% do resultado final de produtividade. Uma coisa que é 50% da produtividade não devia ter uma atenção um pouco maior? Pois é isso aí que você está falando parece música aos meus ouvidos, né? Porque a gente que é nerd no clima, né, só vive isso daí, eu tento falar isso em toda a palestra, conversar com os alunos, até internamente dentro da Exalc, tento trazer isso daqui. E só para te dar um reforço de como o clima, ele não tem um papel que condiz com a sua importância, é só você pegar o departamento de solos, entendeu? Porque clima e solo é meio físico, são dadas a condição onde a propriedade agrícola vai produzir. Em qualquer universidade, você vai pegar, aqui na Exalc, para pegar um exemplo prático, que é onde eu trabalho, né? Você tem 25 professores de solo, especialistas, doutores, pós-doutores, e tem 2 de clima. Entendeu? Tem um departamento inteiro estudando solo e tem 2 professores com toda a carga horária de disciplinas e pesquisa estudando. Isso é a realidade total. E aí veja comparado com esse valor de 50% da variabilidade, que é dinheiro no bolso do produtor, que é dinheiro no bolso da empresa agrícola, o engenheiro agrônomo, ele não sabe de clima. Ele não sabe, ele faz uma disciplina, essa disciplina aí tem a ver um pouco com a estrutura do engenheiro agrônomo brasileiro, né, que não gosta de fazer conta, é uma disciplina quantitativa, né? Mas isso explica um pouco do nosso atraso e até esse contexto que você falou que eu trago nas palestras de fazer esse histórico das revoluções agrícolas, a última revolução que a gente talvez esteja vivendo uma outra, mas a última que tem registro, que é a 3ª revolução agrícola, a Revolução Verde, lá do Norman Borlaug, eu falo assim, a gente não fez o clima ainda. A gente fez solo, genética, fitossanidade, mecanização, enfim, todos os aspectos têm um nível tecnológico e o clima ele é atrasado. Mas ele não é atrasado porque ele não é importante, como você bem falou, ele é atrasado porque ele não tem uma indústria por trás. Isso você entendeu? É o rabo abanando o cachorro aí. E é muito relevante, gente, o que o Fábio está dizendo. Porque essa é uma coisa que, gente, como eu sou profissional já há muitos anos, há muitas décadas, eu me lembro de uma postura, inclusive, preconceituosa que tinha o setor produtivo sobre irrigação. E você falava e discutia déficit hídrico constantemente todo ano, a variabilidade dinâmica, aliás, né, Fábio, vem piorando com o tempo. Mas havia um preconceito com relação à questão da irrigação, coisa que eu acho que está melhorando, vem realmente melhorando. Eu me lembro que na minha época de Exalc, eu tinha um pós-graduado que eu fiz, né, na área de engenharia, e tinha irrigação. E você percebia que, mesmo dentro da Exalc, na época, departamento de física, para dar algumas dicas, você tinha professores que tinham um certo preconceito com irrigação. Eu me lembro muito bem disso.
Então, é claro que isso tudo com o tempo vai mudando. Nós estamos vivendo agora a época da inteligência artificial, da modelagem. O nosso curso, né, Fábio, é engenharia agronômica, portanto, a engenharia pressupõe cálculos e essas coisas fundamentais para entender as coisas. Mas nessa linha, eu queria começar com você, ouvindo você sobre isso. A questão de clima e o agro, o que evoluiu, Fábio? O que você sente que evoluiu nos últimos anos? Eu acho que a gente pelo menos trabalha para isso, né? Para mudar a forma como o clima ele é considerado no agro, entendeu? O clima, na nossa visão, ele é muito mais uma muleta do que um fator de produção. E eu quero trazer ele para fator de produção. Assim como aplicar calcário eleva pH, eu preciso trazer o clima para um aspecto que não é aquela coisa abstrata, aquelas contas malucas lá que a gente fazia. Como é que eu faço isso daí? Então, o que a gente faz aí? Isso falando de empresa agrícola mesmo, não estou falando só de aula. Falamos isso para os alunos, mas levamos isso para o mercado também através do sistema Tempo Campo da Exalc. Através da FEAL, que a gente faz projetos com as usinas, empresas de soja, milho, algodão, é que ele se torne um aspecto de gestão. E essa gestão tem várias dimensões. Primeiro, antecipar a produtividade. Oferecer margem de manobra para a empresa, porque ela fala assim, cara, vai haver um revés forte, um revés médio, ou vai haver uma bonança. Entendeu? Então nós estamos numa situação um pouco mais privilegiada antes que ele colha. Entendeu? Que ele possa minimamente saber, cara, eu preciso ser mais prudente, eu posso correr um pouco mais de risco. Segundo aspecto o clima não pode ser um aspecto qualitativo. Ele é bom ou mal, ele precisa ser quantitativo. O clima me entrega 7% a mais nessa safra, ou o clima me toma 12% a menos. Se eu sou o gestor de uma empresa agrícola, que eu estou falando, se eu tenho 7% a mais de clima, eu preciso ter 7% a mais na produtividade. Eu preciso conseguir colher isso daí. E se eu não consigo, é algum outro fator que está puxando meu freio de mão. Entendeu? Então, tendo isso daqui, o clima não vira mais muleta, porque às vezes a gente vê, dá certo é o sujeito, dá errado é São Pedro. E a gente precisa, às vezes São Pedro está realmente tirando, às vezes São Pedro está oferecendo. Entendeu? E a gente precisa saber esse número claramente. Porque imagine uma indústria sei lá, de automóveis aí. Cara, se eu tenho algum fator que está custando mais, eu consigo calcular rapidamente. No agro a gente não consegue. Porque um fator que explica quase 50% da variabilidade, a gente só fala, o clima foi bom ou foi ruim. Choveu 50 milímetros a mais. Mas o produtor não trabalha com chuva. Ele trabalha com sacas de soja, com toneladas de cana, enfim, ele trabalha com produtividade. Eu preciso fazer essa tradução. Aí entram os modelos. Entendeu? O modelo é o tradutor. A gente entra com solo, com manejo, com clima, e ele fala, isso vai render tanto. Entendeu? Então essa ferramenta aqui que a gente usa bastante, tenta levar até nas disciplinas optativas para os alunos lá da Exalc, para que eles entendam que eu preciso de um tradutor. Porque não adianta ficar falando, a temperatura foi 29 graus, choveu 100 milímetros, ou faz 10 dias que não chove. E aí? Como é que eu interpreto isso? Diferente do solo ou da fisiologia vegetal, que a gente consegue conceitualmente fazer uma conta, imaginar um especialista em solos, grandes professores aqui da Exalc. Se eu levar uma análise de solo, só de olhar, o cara já olha e fala, cara, o problema aqui é tal. Você entendeu? Depois de alguns anos, um bom cara com uma razoável ali, intelectualmente falando, ele já olha, ele mata. Se alguém me trouxer uma planilha de dado climático da última safra, eu não consigo fazer isso. É impossível, eu preciso de um computador. Por isso que eu preciso de programação, eu preciso de modelagem, eu preciso de alguma coisa mais profunda. Entendeu? Para trabalhar com o clima. Por isso que a disciplina tem tanto cálculo. Ok? Porque a gente não consegue, só olhando, conceitualmente, figurar aquilo ali. Agora, se eu jogar no computador e pedir, calcula isso para mim, ele vai me falar, olha, isso aqui está rendendo 12% a menos. Isso aqui é um problema grave. Isso aqui vai impactar no futuro. Então se precaveja. Ok? Então, essa mentalidade, voltando na pergunta, né, como é que a gente faz esse dimensionamento, mais uma dimensão, tomada de decisão. Aplico o maturador ou não aplico? Ok? Nem sempre o maturador vai render, nem sempre o canavial fisiologicamente está preparado para aquilo. O modelo consegue falar, olha, é uma boa época, ou nessa parte da usina está melhor do que nessa. Então, se eu tenho produto restrito, tem um custo operacional grande, eu vou aplicar aqui, vai render. E quanto vai render? Ele vai falar da eficiência. Herbicida, fungicida e assim por diante, também faz a recomendação. E para terminar, a gente chama de dados de aprendizado.
Uma vez colhida a safra, o que fica de lição dessa safra? Ok? Qual é o meu, a gente chama de yield gap, entre o que eu podia produzir e o quanto eu consegui explorar? A natureza me deu tanto. Qual é a minha nota de manejo? Ok? Porque se eu sei que o clima deu 12 e eu não colhi 12, eu tô perdendo com daninha, eu tô perdendo com praga. A gente já hoje não tem na plataforma ainda digitalmente, mas indo ao campo, a gente já tem 2 teses publicadas aqui, eu consigo falar, olha, o problema aqui é tal. E ele toma 14% de produtividade. Consigo elencar aquilo ali, ok? Que são os estudos de eficiência agrícola, que são os estudos de intensificação agrícola. E voltando no assunto da irrigação, por que a gente vê a irrigação hoje e outras tecnologias? Porque a intensificação é uma necessidade, vai ser talvez cada vez mais nos próximos 30 anos, né? Com essa demanda por alimento que nós vamos ter. Então, talvez tecnologias novas vão se pagar para isso, né? Esse posicionamento do Fábio é muito importante para aqueles que estão no dia a dia, que estão nas usinas, que estão pensando safra. A gente tem uma visão até então vinha acumulado, né, Fábio? E você é um dos caras que lutam para mudar isso. Mas ainda a gente separa as coisas, a gente tenta separar em caixinhas quando elas são integradas, mas tenta separar em caixinhas e diz o seguinte, não, tem fatores que são fatores que retiram produtividade, tem fatores que adicionam produtividade. Aí você fala, eu tenho que ter todo um sistema de controle de pragas, doenças e de controle de ervas daninhas, porque são fatores que tiram produtividade. Por outro lado, na mesma linha de discussão, quando eu tenho clima favorável, que está me projetando um canavial com outro stand, um stand mais alto, eu preciso pensar nos investimentos de uma outra forma. Se aquele canavial vai ter uma produção muito maior, eu tenho que dar mais comida, eu tenho que dar mais condições para que ele realmente se desenvolva. Então essa coisa integrada, Fábio, que você defende aqui e que você caracteriza, quer dizer, o clima como um fator fundamental de produtividade, antes de mais nada, nós vimos nessa safra, conversando de safra. A safra 24, 25 aconteceu algo. Cada safra tem um desenho, mas nessa safra foi perturbador. Qual que foi o fator perturbador? A cana é muito resiliente, a gente sabe disso. Só que quando você começa a ter temperaturas vários dias acima de 38 graus centígrados, tá fechando o estômago, a gente entra na lógica da fisiologia, etc. Não, mas tá acontecendo mais coisa. Quer dizer, na verdade, na lógica da fisiologia, no caso da cana, eu estou produzindo, em outros, da agricultura em geral, eu estou produzindo muita glicose, que é a base do desenvolvimento, mas em vez de fazer a sacarose, eu estou usando a glicose para refrigerar a planta que não está suportando esse calor. E aí as usinas não conseguiam fazer açúcar, Fábio. Então a gente esperava, por exemplo, as trade companies, o pessoal do comércio projetava o Brasil com uma produção muito grande de açúcar e não aconteceu. Não aconteceu por quê? Porque a cana não deixou acontecer. A cultura não deixou. Por quê? Por causa de uma questão de clima, né? Então eu estou dizendo isso porque todo ano, e aí eu queria começar a conversar com vocês sobre o trabalho seu muito, muito relevante do Tempo Campo. A gente começa a olhar para 25, 26 e começa a examinar como é que são as heranças que vieram da outra safra e o que é que você espera para frente. A visão sua dessas coisas é muito interessante. Você olha o clima e você diz, gente, olha, nós tivemos de meados para o final da primavera um tempo favorável, nós estamos tendo um verão favorável, portanto a gente pode esperar uma posição melhor, vamos dizer assim, do clima para o canavial de 25. Só que a gente vem com uma série de heranças que são negativas e que tem que entrar nesse seu modelo, né? Mas comenta um pouco comigo, Fábio, sobre isso. Quer dizer, além de tudo tem Laninha, El Niño, neutralidade, o que a gente espera, o que será? Dá um big view da 25, 26. Vamos lá, esse é um desafio, né? É um desafio, porque essa herança, especialmente a primeira parte do segundo semestre de 24, falando ali julho, agosto, setembro,
Se você pega ali aquele balanço hídrico clássico e vê a dimensão da deficiência hídrica, foi brutal. Massacre da Serra Elétrica. Exato. Lembra? 24 de agosto, aquele incêndio que pegou o estado todo. A gente acompanha lá as usinas e a gente percebeu assim uma queda de produtividade brutal ali no segundo semestre. E aí também, você vê, como é que abriu a safra 24-25 tão boa? Porque é a herança da 23. Então a cana que formou, a cana de início de safra que formou em 23, ela segurou e sustentou. Tanto que a produtividade não foi tão ruim como a gente imaginava, né? Mas o segundo semestre foi péssimo, né? E esse segundo semestre vai fazer a abertura da safra 25. Então essa é a herança, ok? A gente rodando, ontem a gente estava com uma usina lá, abrimos o mapa da usina mostrando, um grupo que tem 2 usinas e olha, o que tem esses vermelhinhos aqui, que era, a gente tem um coeficiente chamado coeficiente de produtividade climática, o CPC. E aí quando a gente mostrava o CPC, o mapa de CPC, aparecia bloquinhos vermelhos. Cana de início de safra. Toda cana de início de safra, então o início deve ser mais sofrido. Ao contrário do ano passado. Mas a cana de meio, o final de safra é difícil falar, vai depender como é que vai evoluir. Mas o meio de safra já dá para ver uma condição bem melhor. Isso é interessante, Fábio, voltando à linha anterior, porque aí você olha para comércio e olha para o mundo todo. O Brasil é 45% do mercado internacional, ou até mais. Então, óbvio que o Brasil é o grande player e todo mundo está de olho aqui. Então, quando a gente começa a falar, e por isso que é importante o seu programa e essa sua análise, quando você começa a falar que o começo de safra, a cana está atrasada e, portanto, vai ser um começo um pouco adiado, alguns já falam em 1 semana, 2 semanas, porque, claro que todo mundo tem compromisso e todo mundo, Fábio, morre de medo do que vai acontecer em outubro. Ninguém sabe o que vai acontecer em outubro. De repente começa a chover e eu tô cheio de cana e eu tenho compromisso e não consigo fazer safra. Então há uma certa ansiedade de começar mais cedo. Só que esse ano, como você bem colocou, provavelmente a gente começa com uma cana muito atrasada. Isso, então, só que tem um outro porém. Aí nós vamos misturar um pouco essa conversa, talvez falar de El Niño e Laninha. Hoje é Laninha, entendeu? A situação do Oceano Pacífico, Laninha, ela tem um registro de temperatura abaixo da média, mas ela não está configurada. Então, assim, por isso até no vídeo, lá, se você me permite fazer um jabazinho, claro, aqui, por favor. Lá a gente tem um canal lá no YouTube, pessoal, o canal do professor Fábio Marim. A gente faz um vídeo aqui com a TV USP aqui da Exalc de Piracicaba, 5, 10 minutos, fazendo meio um retrato, um pouco disso que nós estamos falando aqui. Não falamos específico de cana, mas dá uma pincelada da cana todo o vídeo lá, ok? E o que a gente fez essa semana, a gente gravou falando o seguinte, olha, a Laninha está no oceano, mas ela não está no Brasil. Entendeu? Por quê? Tendência até abril, temperatura acima da média. E temperatura acima da média para cana é desenvolvimento. Cana é viciada em temperatura. Tendo graus dias, ela faz folha, faz internódio. Entendeu? Então, assim, um pouco desse atraso, se a chuva continuar, e aí fevereiro é o momento de dúvida, não é um bom cenário para fevereiro. Esse é um ponto relevante que abril e março e abril o cenário é melhor, mas fevereiro, a primeira quinzena está com pouca chuva e temperatura alta. Vamos ver, tomara que não seja isso. Mas e não sei se vocês lembram, fevereiro de 24, terrível, terrível. Foi muito ruim aqui para os nossos canaviais. Então esse fevereiro também não tá bom. Mas se eu estiver enganado, eu não, a previsão que a gente olha, né, tiver enganado e a chuva continuar, eu acho que uma boa parte desse atraso vai ser retirada por conta da temperatura acima da média. Entendi. Entendeu? Que é o que tem acontecido desde novembro. Se o pessoal se lembra, aí lembra, 7, 8 de novembro, choveu o Centro-Sul inteiro. Encheu. Novembro foi top. E se a gente, olha, não vou nem falar de previsão do tempo, Caio. Vamos pegar o que já aconteceu. Comparando a transição 23, 24 para 24, 25. Novembro de 24 ganha, dezembro de 24 ganha, janeiro de 25 ganha. Ok? Ou seja, apesar do segundo semestre muito danoso, de uma herança que nós vamos trazer, a recuperação disso tá boa. Olhando aqui, rodamos o modelo, a mesma plataforma que a gente roda para a usina, a gente rodou para o Centro-Sul. Até coloquei no vídeo desse mês, lá no último slide lá. Só que a gente finge que cada município é um talhão. Aí pega a área do IBGE e faz uma estimativa de safra meia boca ali, só para ver o quanto que o clima. Na verdade, o que a gente quer? Eu quero separar o clima. Então, basicamente, travei a idade, não considerei fogo, não considerei manejo. Se eu tirar o clima do ano passado e jogar o clima desse ano no lugar, melhora o que melhora 5%. Entendeu? Então, hoje a plataforma fala o número, aí na média do Centro-Sul, oeste do estado, 5 a 10,
Essa região nossa aqui, Piracicaba, Ribeirão, 3 a 5, vamos dizer, ok? Então, a gente já veja um número melhor. Esses 3 meses, isso aqui não estou falando de previsão, quando a gente trava a plataforma hoje, ok? Fevereiro é uma incógnita, março e abril é uma situação de chuva na média, sei lá, 100, 50 milímetros ali, o que seria muito interessante. Então, hoje, a nossa visão é mais para positiva, apesar da herança, do que para negativa, ok? Na 25, 26. Isso é importante, porque a questão da neutralidade que você está dizendo que a gente percebe significaria que a gente teria um ano normal, quer dizer, nada tão especial. Mas você tem razão, tem alguns momentos que a gente aprendeu com cana-de-açúcar que são chave. Por exemplo, fevereiro e começo de março, por exemplo, para florescimento, né? Que ele é fundamental. Se não chove, o que normalmente precisa chover, você não estimula tanto o lançamento da flor. De qualquer modo, a gente está com outro problema, né, Fábio? Que independente da flor, na verdade a cana virá atrasada, ou seja, ela precisa de um estímulo de algum modo. E a turma agora está vivendo isso, quer dizer, eu tenho conversado com muitos estão um pouco mais animados com cana de ano e meio, que a cana está mais bonita, estão preocupadíssimos com soqueira, que é a maior parte do canavial. E, de algum modo, fecham uma posição, não, já tá tudo planejado, nós vamos usar maturador sim, nós vamos usar inibidor, porque a gente não merece um outro ano com uma surpresa desse tipo, né? Mas muitos estão preocupados porque a cana ainda tá muito atrasada, quer dizer, como ela ainda solta 4 gomos por mês, vamos dizer assim, então 2 meses significa um crescimento que você perderia muito grande, né? Uhum. Mas a turma tem que começar a safra, então esse é um sofrimento todo ano. Mas pensando nisso, no seu comentário é que se a gente olhar só para o clima, comparando 2 anos, esse ano está melhor. Portanto, só considerando o clima, estaria um resultado melhor. Mas a gente não pode fazer isso, tem que olhar os outros fatores, assim como é o grande erro que todo mundo faz, considera os outros fatores e não considera o clima. Então, são os dois extremos, está parecendo a direita e a esquerda em política. São 2 extremos. Mas, de qualquer modo, a questão, Fábio, a questão da temperatura, que é um outro fator que a gente aprendeu esse ano, quando a gente pensa que entraria em neutralidade, o clima indo para a neutralidade, isso significa que provavelmente nós não vamos ter tantos dias com temperatura tão alta como o ano passado, ou não está dado isso? Não, acho que não dá, não, infelizmente não dá para falar. Entendeu? Fevereiro, até como essa redução na chuva, pode ser que apareça uma ondazinha de calor, ok? Tomara que isso não aconteça, mas fevereiro o sinal não é tão positivo, entendeu? Já temos uma onda de calor instalada no sul, ali, pegando ali o oeste do Paraná, o Rio Grande do Sul, vocês devem ter acompanhado, batendo recorde de temperatura, ok? Então, assim, tem uma incerteza aqui para fevereiro, ok? Para março e abril isso já não se... E aí, até reforçando lá a ideia, a laninha não era para esperar isso daqui. Tá. Você percebe como a laninha é muito fraquinha e curta. Daqui 2, 3 meses já deve estar revertendo. Então, assim, não é um ano de laninha, o que também é uma boa notícia pro Centro-Sul. Anos de laninha, normalmente a gente perde. Agora, esse dado de fevereiro, Fábio, é importante e deve preocupar muita gente, porque todos estão numa luta para aumentar plantio esse ano. A gente vai ter um aumento de plantio relevante. Tanto é que na conta da safra, que é uma outra questão do modelo, como você disse, que a gente também trabalha com o modelo lá, para fazer projeção, você tem que considerar essa realidade da redução de área de colheita, porque você está usando muito mais muda para plantio. E esse ano a correria para o plantio. Se vier um fevereiro mais problemático, a gente vai ter problema de estar empurrando esse plantio, né? Só que tem um porém, a gente entrou fevereiro com o solo na umidade máxima. Ótimo. Você entendeu? Então, assim, mesmo que seja um fevereiro desfavorável, não é um fevereiro igual foi o ano passado, que a gente já entrou meia boca em termos de capacidade de retenção de água nos solos. Agora não. Lembra os últimos dias de janeiro aqui? Choveu. Se você olha a umidade aqui do Centro-Sul, tá todo mundo perto da CAD. Todo mundo perto da umidade máxima. Então a gente tem resiliência ali de uns 10,
10, 15 dias, ok? Então vamos ver a segunda quinzena de fevereiro como é que vai ser. Se aparecer uma chuva no meio de fevereiro, toda essa conversa muda. Tá resolvida. Por quê? Porque a gente tá cheio de água no solo, então a gente tem essa capacidade, a não ser solo muito arenoso, muito fraco, mas regiões de textura média, mais argilosa, tá tranquilo. E se aparecer essa chuva, fevereiro passa bem. Sim. Ok? Então a gente tem apesar do cenário climático não ser favorável, a forma como a gente entrou em fevereiro não torna a situação desesperadora, como foi o ano passado. Agora, Fábio, isso explica para mim, claramente, o esforço de muitos grupos, alguns grandes grupos econômicos, que começam a dizer, não, eu não vou plantar se não tiver uma irrigação de salvamento. Por causa dessa expectativa, quer dizer, você toma uma paulada de 15 dias dessa, né? O seu plantio, claro que vai sofrer, brotação, enfim, vai sofrer, e nós já tivemos anos assim, né? E um aspecto que a gente deixou passar, Caio, falando lá daquela herança, é falha e dificuldade de rebrota nos canaviais do segundo semestre. Entendeu? Que isso, por exemplo, o modelo não considera, ok? Ele acha que vai rebrotar, mas o que a gente tem ouvido falar é que isso daqui vai aparecer. Aí volta naquele assunto de essa cana de início de safra, como é que vai ser. Entendeu? E isso que você fala de modelo, dessa modelagem, que tem que levar em consideração isso, a gente tem trabalhado. E me surpreende uma coisa, Fábio, ainda também nessa linha de eficiência. Você tem muitos grupos que estão fazendo a correção da falha com plantios. Óbvio que não é uma resposta já para essa safra, mas é para o ciclo da cultura. E tem gente que não está fazendo. Então, para esse ano, todos sofrem. Fazendo ou não fazendo, todo mundo vai pagar essa conta, porque você vai ter queda de produtividade mesmo, com falha. E mais do que isso, a herança vem da seca tremenda, como você explicou. O Fábio, mesmo antes do incêndio, tinha área de soqueira que não estava brotando. Por causa da seca, do tamanho da seca que foi. Então, foi um ano desastroso nesse sentido. E iludiu muita gente que saiu achando que ia ser um desastre. A produtividade média no final foi alta, 77,5, 78 toneladas de cana por hectare. 613. Porque começou muito alto. Exato. Outro ponto relevante do que você está dizendo, dos 613. 613 contra 654, que foi da outra safra, nós estamos falando que desapareceu uma Austrália. Quer dizer, o tamanho do nosso canavial no Centro-Sul, ele é realmente... Por isso que o Brasil é foco das análises do pessoal do comércio. Quer dizer, uma paulada dessa, se esse ano vier uma quebrazinha, e deve haver, na minha opinião, vamos dizer, não vai ser 78, talvez vai ser um pouco menos por causa disso tudo que nós falamos de herança. Então você não fecha com 613, você fecha com menos. Aí, além de uma Austrália, vai entrar ainda também uma Tailândia junto na redução de oferta. Então, no mercado, Fábio, alguns já falam, não, a safra 25-26 global, que é outubro, setembro, né? Deve ter um superávit, um excedente de 4 milhões de toneladas. Pois bem, se isso acontece, esses 4 milhões somem, literalmente somem. E o preço sobe. Então, o que nós estamos falando da essência da visão de margens das usinas com posição de fixação de preço ou não, né? Eu comento isso tudo com você porque a questão do clima, Fábio, há uma questão micro, como nós estamos falando, que o Tempo Campo aborda isso, mas há uma questão que você trabalha muito, que você mostra sempre. Escuta, tem uma tendência, uma perspectiva do Unimet aqui, brasileiro, e tem o NOAA está dizendo outra coisa. Então a gente também vive com essa indefinição, né, Fábio? Exato, exato. Quando a gente pega os dois modelos falando na mesma direção, essa incerteza reduz um pouquinho. Nunca dá para cravar, a gente não chama nem de previsão, chama de cenário, né, essa análise que a gente faz lá nesse vídeo mensal. Mas, por fevereiro, os dois falam que a situação não é boa. Entendeu? Por isso que a gente traz esse alerta. Entendeu? Para março e abril ele já reverte. Então já vai mais para a condição na média, vamos dizer assim. Falando de chuva e temperatura. Mas a gente sempre também tem um modelo europeu,
que a gente acompanha, acaba usando os dois ali por uma certa familiaridade um pouco maior com o modelo brasileiro e o americano, mas a tentativa é essa, né? Tentativa como para fazer um vídeo curto ali, não dá para rodar modelo para cada pessoa, mas é tentar trazer, olha, se planeje com mínimo, tentando reduzir um pouco a sua incerteza, né? A gente chama um serviço de extensão da universidade, que é um dos papéis que a gente tem ali de fazer essa comunicação ali com o nosso produtor de cana, né? Isso, gente. Ele abordou agora um aspecto que eu queria dar uma mensagem, mais falando até com o presidente da BAG, que é a Associação Brasileira do Agronegócio. É fundamental essa integração desse mundo de universidade que tem realmente, vamos dizer assim, competência para dar suporte para estudos desse tipo, e o mundo privado. Então, através da FEALC, o Tempo Campo, o trabalho do Fábio, procurem vocês, as usinas, maior integração. Essa discussão de fevereiro, por exemplo, é uma discussão muito preocupante, gente. Eu quis perguntar dos dois modelos, que na verdade são 3 modelos, ou que na verdade pode ser mais. Tem ano que o NOAA acerta na cabeça e o outro erra, e tem ano que inverte. O outro acerta e o Esse ano é o modelo brasileiro que está melhor. Que está melhor. Então, cada vez é uma coisa. Eu me lembro quando a gente... Porque uma coisa, né, Fábio, é a discussão agora. Agora, quando a gente vai chegando no inverno e começa a ficar apavorado em junho do que vai acontecer, é outra discussão, né, Fábio? Uhum. Vai ter um momento que você vai abordar isso lá na frente. Quer dizer, qual é a tendência do inverno esse ano? Quer dizer, exato. Hoje a gente ainda não conseguimos chegar até abril nessa visão, né? Então, assim... E é outro mundo, porque o ano passado, gente, lembrem-se, além da seca teve geada. E isso tudo, obviamente, virou um canavial incendiário. A gente teve um incêndio impressionante, realmente impressionante, né? E nisso, continuando naquela discussão, Fábio, você tem sentido, eu acho essa coisa valiosa, essa contribuição sua. Você tem sentido um aumento de procura, digamos, do setor privado por essas informações, por essa orientação? É alguma coisa que você sente uma evolução? Eu sinto uma evolução lenta. Sim. Eu não sinto uma evolução como a gente, com tanto esse anseio de prestar o serviço, né, de estar no mercado com esse produto, mas também de sensibilizar, entendeu? E normalmente, é curioso falar isso daí, clima ruim é mais serviço para nós. Você entendeu? O pessoal só vem quando dá um revés. Entendeu? Então, 23, 24 foi tranquilo, 24, 25, apesar das condições, a produtividade não foi tão baixa, a gente percebe uma demanda menor. Quando dá um problema, 20, 21, 21, 22, aí o negócio explode. Você entendeu? Então tem um pouco disso daí, tem o setor é um pouco reativo. É mesmo. E é curioso falar isso. Às vezes eu tenho a impressão que a informação que a gente traz, ela não sensibiliza todo mundo dentro da empresa. Você entendeu? É uma coisa curiosa. Você fala assim, eu vou te ajudar na gestão. Eu falo, não sei se eu quero exatamente isso. E é gozado. Às vezes é uma coisa curiosa. É importante o que você está dizendo, porque mesmo para os executivos desses grupos econômicos, esse tipo de suporte é fundamental até para que ele possa justificar para a matriz ou para alguém que... E sabe quem são os principais clientes? São os grandes grupos. As usinas individuais, elas são minoria. Entendi. Você entendeu? Então a gente tem os grandes grupos, os maiores, eles estão dentro do sistema. E são parceiros nossos. Mas as usinas individuais, quando você vai com o mesmo discurso, você tem mais dificuldade de conseguir tocar ali a sensibilidade das pessoas. Falar, olha, é um investimento irrisório, entendeu? Assim, não representa nada, mas eu percebo que ainda tem uma certa... A minha interpretação é que o nosso discurso, ele ainda não consegue tocar a grande prática. Agora, Fábio, isso é fundamental e eu queria te ouvir nisso. Eu deixei até para frente para a gente falar um pouco sobre isso. Nós estamos vivendo agora um momento complicado, complexo, politicamente complexo. Você vê essa mudança no governo norte-americano, os impactos que está tendo, um processo negocial, uma coisa que nós não estamos acostumados a ver. Mas, por outro lado,
assusta um pouco uma posição tipo radical. Não, eu vou tirar os Estados Unidos do Acordo de Paris, porque eu não acredito nessa coisa de clima. E eu queria ouvir você um pouco sobre isso. Quer dizer, nós que acreditamos nisso, e a gente acredita não por causa de fé, mas porque os dados indicam isso. Quem vive... Eu não vou falar que eu já fiz 50 safras, mas é por aí. A evolução mostra que a questão do clima está ficando tão complicada, é uma variável tremenda, gente, é 50% do resultado final. É muita coisa para eu brincar de negacionismo. Mas como é que você está enxergando isso, Fábio? Porque quando a gente fala, a gente perdeu um pouco o pé da realidade, a verdade é essa. Quando a gente fala que eu tenho um potencial para produzir 700 milhões de toneladas no Centro-Sul, e eu produzo 600, e aí uma parte significativa disso eu falei, 50% é clima, né? O ponto que eu queria ouvir de você, como é que é essa coisa de mudança climática, Fábio? Esse é um tema muito, muito bacana de conversar, né, Caio? Eu não estou à sua altura para interpretar politicamente o Brasil, mas quando eu vou dar aula eu tento contar uma história para os alunos, para eles entenderem por que tem... onde é que a gente está e onde é que a ciência está nesse ponto, que estou tentando fazer o papel ali de professor cientista. Década de 70, 80, os primeiros climatologistas começaram a olhar, e você pode pegar qualquer curva de termômetro, e eu lembro, termômetro não tem partido político, equipamentozinho de mercúrio, tá lá medindo, pega qualquer série histórica de 30, 40, 50 anos e traça põe no Excel, e manda ele traçar uma linha de tendência. A linha de tendência é sempre subindo, qualquer estação do mundo. Existe um fenômeno não natural causado por uma retenção de energia no planeta Terra, que alguns gases retêm a chamada onda longa, que é uma onda que a Terra manda, e quando você retém energia no sistema, o sistema esquenta. Então, tem um fenômeno acontecendo. Ok. Aí na minha humilde interpretação, né, de professor de climatologia, a esquerda olha esse discurso e fala assim, poxa vida, em vez da gente falar que a gente quer mudar o sistema econômico porque a gente pensa num outro sistema econômico, socialismo, comunismo, seja lá o que for, a gente pode falar que a gente quer mudar o sistema econômico porque a gente precisa, porque tem uma emergência climática. Então a esquerda pega essa bandeira da mudança climática e traz ela a um ponto central do seu discurso. Então a mudança climática é as pautas mais variadas ali que fazem parte da esquerda. E a mudança climática é a mudança climática. Enfim, você pode relacioná-la com outros aspectos, mas isso é um uso político de um gráfico de Excel. O gráfico de Excel estava lá antes disso aqui começar. Muito bem. A direita olha isso aí e fala assim, essa história de mudança climática é coisa de esquerdista. Então, onde tem mudança climática, eu não vou. Ok? Então, nós temos um extremo falando, o mundo vai acabar por conta da mudança climática, e um outro extremo falando, esse negócio não existe. E a verdade está no meio termo. Existe o fenômeno da mudança climática, ok? Causada por gases de efeito estufa, ok? Que é um problema muito sério, 90% é combustível fóssil. Então pode falar do agro, pode falar de gado, pode falar... Mas assim, é gás, petróleo e carvão. 85, 90% desse problema. Enquanto não achar outro substituto para esses três, que são combustíveis fósseis, a gente só resta adaptar. Porque não vai mudar no curto prazo. Não vai parar de aquecer. Ok? Então, por outro lado, a minha visão é que o mundo não vai acabar. E o papel que eu entendo ali como professor universitário, né, é levar essa informação ao setor. Olha, se você desenvolve produtos para vender, desenvolva produtos que resistam a essa maior temperatura. Ondas de calor vão acontecer com maior frequência. Já estão acontecendo, ok? Se você tem ondas de calor, provavelmente você vai ter períodos de estresse mais longo. Então, se adapte a isso, ok? Se você tem mais temperatura, você tem mais graus dias. Ciclo das culturas anuais vai encurtar. Vamos precisar aumentar
a constante térmica dessas culturas, o número de graus-dias que ela precisa para cumprir as fases fenológicas, ok? Então você precisa se adaptar a isso daqui para continuar produzindo. Quando a gente projeta isso para o futuro, a gente vê a soja se adaptando, o milho se adaptando, a cana, em algumas regiões, nem reclamando. Olha, se for desse jeito que vocês estão falando, eu até toco, porque tem um elemento muito importante. Falamos de gás de efeito estufa, o principal deles é chamado CO2. O CO2 é amigo da planta. E ele é amigo em 2 fatores. Um, todo mundo lembra, né? Pessoal que trabalha no agro. Fotossíntese. Planta C3, folha larga, aumentando 20% a 30% na taxa fotossintética. E folha estreita, C4, cana, milho, pasto, aumentando de 5% a 10%. Já tem um ciclo mais eficiente, por isso ela aumenta menos. Mas empurrando para cima. Então, temperatura puxando a gente para baixo, CO2 empurrando a gente para cima. E isso região por região. E chuva. Chuva depende. Chuva tem região aumentando. Mato Grosso aumentando, Piracicaba caindo quase 200 milímetros nos últimos 30 anos. Essa região nossa aqui. Ok? Então, é muito variado. A chuva não tem um padrão. Mas CO2 sobe, temperatura sobe. Batata. Pode contar com isso daí. Pode se preparar para isso. Só para falar o segundo ponto, desculpa, mas assim, e o segundo ponto que o pessoal não lembra, ou talvez nem tenha estudado, é que o CO2 torna as plantas mais eficientes no uso da água. Ele fecha parcialmente o estômago. Então, mesmo aumentando a fotossíntese, ele perde menos água. Então, apesar da gente ter períodos mais quentes e talvez com menos chuva, não que a chuva vá acontecer menos, mas ela deve ser mais concentrada. Volumes maiores, pula 10 dias, uma chuva mais forte, pula 10 dias. Então a planta tem que atravessar esse período e aguentar com o estômago aberto. O CO2 faz esse papel também. Então é uma competição ali. A gente já conseguiu aqui fazer estudos em escala nacional e até para os Estados Unidos. Para soja, para feijão, para cana. Temos um aluno com pasto agora fazendo. Temos um aluno com arroz, temos um aluno com milho. Todas as culturas, o que a gente vê? Fala, o impacto é maior na cidade do que no campo. É curioso isso. Eu, antes de ser professor da Exalc, tive mais de uma década como pesquisador da Embrapa. O primeiro estudo, 2006, 2007, se você pegar o mapa, é um terror. Aqueles modelos, a forma como a gente tratava essas simulações, trazia um cenário ali para a agricultura brasileira horrível. Hoje em dia, usando o conhecimento fisiológico que nós temos, olha, a gente consegue sobreviver. Então esse cenário de final do mundo, ele não acontece. Agora, ele necessita adaptação. Ele necessita conhecimento. Necessita precaução. Por isso que a gente fala assim, nem um extremo, nem outro. Ok? Nós estamos aqui no meio termo, tentando orientar o setor, para que, olha, sabendo que a gente vai nesse caminho, vamos antecipar. Vamos trabalhar para que a gente possa ser mais resiliente a essas condições. O Fábio, é muito importante sua análise, eu agradeço sua análise, porque é uma coisa importante de se dizer, é uma coisa importante de avaliar essa discussão, esse oportunismo político de coisas como mudança climática. É um tiro no pé, mas as pessoas estão fazendo isso. E a gente fala de ciência, a gente está aqui como dupla fazendo uma entrevista discutindo tecnologia e baseado em ciência. E é graças a isso que o Brasil fez essa evolução do agro extraordinária. Eu tenho um amigo que diz, Caio, não fale muito de revolução, porque revolução significa alguma coisa que às vezes não é tão boa, é uma revolução. Agora, a evolução da revolução que aconteceu no Brasil é extraordinária. Isso que você cita da análise da ciência, de esquerda e de direita, do uso político, é algo que vai nos atrapalhar muito, nitidamente muito. E há uma mistura de uma série de questões que vêm com a questão política, e quando você tem dois lados completamente disputando eleitores e praticamente você não tem uma posição de centro, até no campo técnico acaba sendo prejudicado, quer dizer, até a discussão da ciência é prejudicada, você começa a ter partidos que defendem isso ou defendem aquilo, né? E isso daí tem um impacto, né? Assim, no setor da cana eu não sinto isso, mas em algumas regiões do país, para alguns setores produtivos, quando a gente vai com esse discurso, que eu entendo que é um discurso de bom senso, entendeu? Não estou tomando partido, cada um vota em quem quiser, isso não é essa a minha preocupação, você já sente uma precaução antes de eu começar a falar do assunto.
Entendi. Entendeu? Quando eu vou mostrar o dado do Termon, eu falo, esse professor é esquerdista. Entendeu? Eu falo, cara, não sou. Então, e também se eu fosse, não importa. Esse não é o tema aqui, ok? Mas você já sente, e isso eu acho assim, como você pensar o cara, ele tem um negócio dele e fala assim, ó, o seu negócio vai passar por esse caminho aqui no futuro. Então é importante que você saiba qual é esse caminho. Ele não quer ouvir. Entendeu? E isso é muito preocupante para nós, né? Quando você pensa no agro brasileiro, fala, cara, nós vamos ter que passar por esse caminho. É melhor que a gente saiba. Né? Vamos pegar lá o mapa do caminho e falar, olha, tem alguns percalços aqui. Quais são eles? Olha, são esses. Se você tem 10 anos para se preparar para isso, cara, você consegue diluir o investimento, você consegue não ser pego de surpresa. Então, para a viabilidade do seu negócio, e esse é o nosso discurso. Entendeu? Essa é a nossa intenção, que o agro se prepare para atravessar isso com o mínimo custo possível. Gente, o Fábio nos traz algumas mensagens muito importantes. No curto prazo é essa coisa de fevereiro, vamos olhar para frente, mas fevereiro pode, vamos dizer assim, até pelo fato dos modelos climáticos indicarem a mesma linha, que fevereiro poderia ter algum veranico em fevereiro e um certo aumento de temperatura. Isso muda um pouco a expectativa, inclusive, do pessoal que está com muito acelerado e com expectativa de plantio. Por outro lado, como ele diz, de repente a safra de abril começa melhor do que aquilo que a gente esperava, porque as coisas são assim, né, Fábio? Uma coisa ajuda a outra, né? Mas, de qualquer modo, ao mesmo tempo, o Fábio coloca claramente o posicionamento da tendência do clima, das mudanças climáticas, do efeito de chuvas mais pesadas ou de repente, secas mais longas, que vão caracterizando esse processo. E não adianta ser contra ou a favor, ele vai acontecer. Então, o nosso negócio é realmente estar olhando para isso, olhar para a tecnologia, lembrando sempre que o clima pesa demais, por isso que muito relevante sua presença, Fábio, quero agradecer você estar conosco e seguramente muita gente vai te procurar depois disso, viu, Fábio? Não, eu agradeço demais pela conversa, cara. Sempre uma conversa de alto nível, né? Sempre uma conversa em que a gente pode realmente trazer isso que nós estamos falando dessas pesquisas aqui é o que está acontecendo agora. E, modéstia à parte, o nosso grupo ele compete em nível mundial, então a gente coloca essas pesquisas nas melhores revistas mundiais, a gente dialoga com os principais grupos mundiais, e poder trazer isso num podcast como esse para o nosso produtor é também um serviço de extensão. Exatamente. Entendeu? Um serviço de divulgação da ciência, de uma como é que eu posso dizer, numa prevenção para o nosso agro, para que os gestores de alto nível, eles que já devem, obviamente, estar informados sobre isso, eles possam tomar essas decisões e de novo, né, e diluir o custo, entendeu? Em vez de fazer uma pancada, de ter um revés, que a gente possa ir se preparando para manter esse agro produtivo, o nosso setor canavieiro produzindo bastante nas próximas décadas. Gente, o Fábio trouxe uma opção de informações, né? O Fábio trouxe uma opção de informações, preocupação com grãos, sabe, Fábio, esse ano a gente vai ter competição pelo porto. Então não vai poder exportar, por exemplo, o pessoal das usinas não vai exportar açúcar na velocidade que exportou o ano passado. Tudo isso entra nesse modelo global, né, do setor, assim como a parte de grãos, dependendo desse tapa que o Trump vai dar na China, precisa ver como é que ela vai reagir. De repente ela pode reagir até procurando mais o Brasil e dando uma demanda ou uma liquidez muito maior para aquilo que a gente faz no agro. Então tudo isso está para acontecer. De qualquer modo, gente, olha, um prazer estar com o Fábio aqui hoje. Queria muito pedir a vocês, olhem com atenção essa entrevista e o posicionamento do Fábio Marim, porque nós entramos num período em que o clima é de fato um fator prioritário nas discussões. Gente, muito obrigado.